Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de agosto. Comissão especial que busca acordo para a alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis se reúne no Supremo Tribunal Federal. O grupo foi criado por determinação do ministro Gilmar Mendes, relator de 2 ações que tratam dessa questão. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal rejeita a ação contra a norma que impede o ingresso de guardas municipais na OAB. Plenário do STF invalida leis estaduais que autorizavam o porte de arma para integrantes da Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul e Tocantins. E ainda, Conselho Nacional de Justiça lança cartilha sobre endividamento do consumidor e o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a segunda reunião da comissão especial criada para buscar um acordo sobre o ICMS incidente nos combustíveis. O grupo foi criado por determinação do ministro Gilmar Mendes, relator de 2 ações que tratam do tema. Composta por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, a comissão busca conciliação entre a União e os estados no que diz respeito à alíquota do ICMS dos combustíveis. Os trabalhos foram abertos pelo ministro Gilmar Mendes, que destacou que o tema de fundo dos processos vai muito além de uma discussão sobre técnicas de tributação de combustíveis, mas sim nas bases do Pacto Federativo Brasileiro. De nada adianta o zelo na partilha de competências constitucionais entre os diversos entes federativos se essa repartição não for acompanhada da divisão de recursos próprios e suficientes para fazer frente às diversas tarefas que lhes foram conferidas pelo Poder Constituinte. O ministro defendeu a atuação da Corte nessa disputa. Reputo fundamental enfrentar ainda um lugar comum que tem sido vez ou outra repetido por aí. Não raramente são lançadas demonstrações, algumas no limite da ameaça velada, no sentido de que o Supremo não teria nada a falar sobre essa disputa entre União e demais entes subnacionais. Isso seria uma questão política. Isso está errado. Uma das funções do Supremo Tribunal Federal republicano, criado em 1891, é exatamente o conflito federativo. É dirimir o conflito federativo, dar alguma segurança nesse sistema. Mendes também reforçou a necessidade de que todos estejam abertos ao diálogo e com espírito de cooperação. É preciso coesão, criatividade e, mais ainda, sensibilidade. Ainda mais porque o cenário macroeconômico de várias potências mundiais passa por um momento crítico que pode afetar o mercado nacional. Isso quando sequer havíamos nos recuperado completamente dos efeitos nefastos da pandemia decorrente da Covid-19. Não podemos ignorar também que a inflação tem voltado a assombrar o povo brasileiro. O IPCA segue acima de 2 dígitos ao ano. Esperemos que, de fato, se reduza, né? Perto de 11,89 no acumulado dos últimos 12 meses. Alimentos, passagem aérea, transportes têm sido os vilões da inflação e têm corroído o poder de compra dos brasileiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou da reunião. Então, eu queria deixar essas palavras aqui de agradecimento ao ministro Gilmar por estar abordando esse tema que é super complexo. Dizer que, por um lado, é muito claro para nós que houve uma melhoria geral na posição fiscal. Nós estamos com um fiscal muito forte, nunca foi tão forte. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 984, o presidente da República, Jair Bolsonaro, pede ao Supremo que limite a alíquota de ICMS sobre combustíveis. Já na ação direta de inconstitucionalidade 7191, 11 estados questionam regras da lei que determinaram a uniformidade das alíquotas em todo o Brasil, o que na prática diminuiu a arrecadação do ICMS sobre combustíveis e energia. O prazo para a conclusão dos trabalhos dessa comissão termina no dia 4 de novembro. E falando sobre o ICMS, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entrou com uma ação no Supremo para que o Estado seja compensado pelas perdas de arrecadação com a redução de alíquotas do imposto. O pedido é para que o valor correspondente à queda da receita seja abatido da dívida do Estado com a União.
Na ação, a Assembleia Legislativa diz que o Estado deixará de arrecadar este ano 6 bilhões e 200 milhões de reais com a limitação da alíquota em 18% sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público, segundo a estimativa da Secretaria de Estado de Fazenda. A Assembleia alega ainda que a diminuição não planejada de recursos públicos compromete a prestação de serviços públicos essenciais à população. Uma lei sancionada em junho limitou a cobrança do ICMS nos combustíveis, energia elétrica, comunicações e no transporte coletivo. Na prática, a alíquota desse imposto não pode ultrapassar 17% ou 18%, dependendo da unidade da federação. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sustenta que a nova lei entrou em vigor 2 dias depois da homologação pelo STF do acordo firmado entre o Estado e a União sobre o pagamento da dívida pública fluminense e o ingresso do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. A conciliação permitiu ao Estado um prazo extra de 240 meses para pagar a dívida de forma parcelada. O acordo, no entanto, não previu as perdas de arrecadação que viriam com a edição da nova lei. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. Outros estados também ingressaram com este mesmo tipo de ação no STF: Maranhão, Alagoas, São Paulo e Piauí. Nos 4 casos, o Supremo determinou a compensação ou suspensão dos pagamentos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, negou habeas corpus apresentado pela defesa de Daniel Silveira, que pretendia anular as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, negou o pedido do político Daniel Silveira com base na súmula 606 da Corte. A norma determina que o habeas corpus não é o meio adequado para contestar decisão de ministro, turma ou do plenário do Supremo. Silveira foi condenado pelo STF em abril deste ano a 8 anos e 9 meses de prisão no regime fechado, perda do mandato e pagamento de multa de R$200 mil por ataques à corte e à democracia nas redes sociais. No habeas corpus, a defesa de Daniel Silveira pedia a revogação das medidas cautelares, como o restabelecimento de bens móveis e imóveis e de contas bloqueadas, além do acesso imediato às redes sociais. A defesa de Daniel afirmou que, apesar de ter recebido perdão pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a pena não foi extinta, impedindo o direito de locomoção de Silveira. Além disso, a defesa argumentou que as medidas cautelares impostas são gravosas e que a multa já chega a R$2 milhões. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, negou seguimento à ação em que a Rede Sustentabilidade questionava a prática da OAB de rejeitar a inscrição de guardas municipais, já que norma do Estatuto da Advocacia considera incompatível o exercício da profissão por ocupantes de cargos ou funções vinculadas à atividade policial. A rede argumentou que as funções da guarda, como proteção de bens, serviços e instalações municipais, não podem ser equiparadas nem mesmo de forma indireta à atividade policial. Mas, segundo a ministra, o partido não apresentou prova de ofensa a preceito fundamental, requisito para ajuizamento de ADPF. Ela ainda destacou, entre outros pontos, que eventual interpretação da norma no sentido pretendido pela legenda resultaria na alteração de uma regra em vigor há 28 anos, o que é contrário à posição do STF, pois esse papel cabe ao Legislativo. O plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou leis estaduais que autorizavam o porte de arma para integrantes da Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Por unanimidade, a Corte reconheceu que é competência da União legislar sobre o tema. O julgamento foi no plenário virtual. A Corte analisou 2 ações propostas pelo Procurador-Geral da República. Augusto Aras questionou leis de Mato Grosso do Sul e Tocantins, que autorizavam o porte de armas para integrantes da Procuradoria-Geral desses estados. Nos 2 casos, a decisão do Supremo foi unânime. A Corte invalidou as normas. Os ministros seguiram o voto do relator, Luiz Roberto Barroso. O consenso é de que o STF tem jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de leis estaduais sobre material bélico. A União tem competência privativa para legislar sobre o tema, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio. O relator destacou: é imprescindível que haja uma previsão uniforme relativa ao uso de armas de fogo dentro do território nacional.
Por certo, normas que versam sobre armamento são de interesse geral, porquanto impactam a segurança de toda a sociedade e não se limitam às fronteiras dos estados. O ministro Luiz Roberto Barroso também lembrou que em 2003 foi editado o Estatuto do Desarmamento, que lista as categorias que ficam fora da proibição do porte de armas, e os procuradores dos estados não estão entre elas. A seguir, a gente traz os detalhes da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. A cerimônia começa às 19 horas. Voltamos já. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. Daqui a pouco, logo depois do Jornal da Justiça, você acompanha a transmissão ao vivo da posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito em junho e vai conduzir as eleições gerais de outubro. As informações com o repórter Guilherme Glória. O ministro Alexandre de Moraes assume o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, substituindo o ministro Edson Fachin. Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2017, é efetivo do TSE desde junho de 2020. O ministro Ricardo Lewandowski, que assume a vice-presidência da Corte, tem uma longa trajetória com a Justiça Eleitoral. Lewandowski, que também integra o STF, já presidiu o TSE de 2010 a 2012. A cerimônia será realizada às 19 horas aqui no plenário e vai contar com a presença de familiares dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, além de convidados e autoridades dos 3 poderes da República. O evento vai ser transmitido ao vivo pela TV Justiça a partir das 7 horas da noite. Também é possível acompanhar os detalhes da cerimônia nas redes sociais oficiais da Justiça Eleitoral. A terceira turma do STJ manteve decisão da Justiça Goiana que invalidou a rescisão unilateral de contrato entre uma operadora de saúde e um usuário inadimplente. O recurso especial apresentado pela empresa foi negado. O recurso teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo beneficiário, para que fosse mantido o contrato de plano de saúde. A sentença julgou o pedido procedente e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Para o tribunal, a notificação sobre a rescisão unilateral foi inválida, pois não foi recebida pelo titular, mas por terceiro, o que violaria a previsão legal. O TJ goiano também considerou que o titular, apesar da inadimplência, renegociou a dívida, o que tornaria a rescisão arbitrária. A operadora recorreu ao STJ. Por meio do recurso especial, alegou que a notificação foi entregue no mesmo endereço indicado pelo autor da ação na petição inicial e que não haveria obrigatoriedade de notificação pessoal do contratante. Ao negar provimento ao recurso, o colegiado da terceira turma considerou que, embora o beneficiário tivesse sido devidamente notificado, a conduta da operadora ao renegociar a dívida e receber mensalmente, mesmo após a notificação, constitui comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé objetiva, gerando a legítima expectativa de que o plano seria mantido. O TRF1 determinou a suspensão e o cancelamento de multas que a Agência Nacional de Aviação Civil aplicou a um piloto. Ele havia sido penalizado 44 vezes. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região constatou excesso por parte da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, na aplicação de multas repetitivas contra o autor, desrespeitando o princípio que estabelece que ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo ato infracional. O tribunal baseou a decisão em resolução da própria ANAC, que determina a aplicação de multa única quando se tratar de infrações da mesma natureza e cometidas sucessivamente, o que, segundo alegou a defesa do autor, é o caso,
porque são infrações administrativas praticadas sucessivamente nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira. O problema é que foram aplicadas 44 multas, cada uma no valor de R$ 1.200. Segundo o relator do caso, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a hipótese de infração continuada no âmbito do direito administrativo, quando há o cometimento de vários ilícitos da mesma natureza, apurados em uma única ação fiscalizadora, hipótese enseja a aplicação de multa singular. No caso, o autor teria cometido infrações múltiplas consubstanciadas em ministrar instrução de voo, transportando passageiros ou cargas, ou a realização de outros serviços aéreos durante a instrução, apuradas em uma única autuação, destacou. Dessa forma, é aplicável o entendimento do STJ, concluiu o desembargador. A seguir, CNJ lança cartilha sobre endividamento do consumidor e o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial. Voltamos em instantes. A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de uma informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história e vida longa à TV Justiça. A sessão de hoje do Conselho Nacional de Justiça foi a última com a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. A ministra se despede do Conselho para assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma sessão, o CNJ lançou a cartilha sobre endividamento do consumidor e o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O sistema de investigação chamado Sniper vai ajudar magistrados e servidores do Judiciário a buscar informações patrimoniais e societárias de devedores. É mais um instrumento de combate à corrupção. E esse sistema Sniper, como o nome próprio indica, é um sistema preciso. É um sistema que, vamos dizer assim, é um caça-fantasmas. Ele caça os bens do devedor onde quer que esses bens se encontrem e, com isso, passa a satisfazer não só as execuções, mas também a recuperação de ativos decorrentes dos crimes de corrupção e consectário, crime de lavagem de dinheiro. O CNJ também lançou a cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor. A publicação serve de orientação para os magistrados no julgamento de ações sobre o assunto. O ordenamento jurídico brasileiro não tem lei específica sobre o superendividamento. Na sessão desta terça-feira, a Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, se despediu do Conselho. Ela vai assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça no próximo dia 25. Neste momento de despedida, que eu passarei por ele também em breve, eu ressalto que o aprendizado oferido na convivência com Vossa Excelência nos faz externar a maior gratidão possível pela dedicação com Vossa Excelência exerceu as suas nobres e desafiantes atribuições nesse biênio que se encerra. O próximo Corregedor Nacional de Justiça será o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Ele vai assumir o cargo na sessão ordinária do dia 30 de agosto. O Judiciário Gaúcho está focado em melhorias para o sistema prisional. Há 2 espaços especialmente dedicados a esse trabalho: o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e o Fórum Interinstitucional Carcerário. Os 3 poderes do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente de entidades, desde 2011 se reúnem para discutir a realidade carcerária no Estado. O Fórum Interinstitucional Carcerário tem como objetivo estimular a promoção de políticas públicas voltadas ao sistema prisional. O programa conta com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e da OAB Rio Grande do Sul, com o objetivo de unir os poderes na busca de soluções para o sistema carcerário.
É um fórum onde estão todos os agentes envolvidos no sistema carcerário, de uma forma ou de outra, que se reúnem e podem, então, deliberar e sugerir algumas soluções para o sistema carcerário, discutindo, cada um trazendo as dificuldades e a visão do seu setor dentro desta questão. As reuniões ocorrem no Tribunal de Justiça mensalmente, com assuntos pautados com antecedência. Recentemente, o Fórum criou soluções para os problemas encontrados no Instituto Psiquiátrico Forense. Audiências de custódia também já foram tema das discussões. Este é um problema que ele afeta, de maneira geral, o país inteiro, né? O problema da audiência de custódia teve alguns problemas durante o período da pandemia, em que não se podia fazer as audiências presenciais e teve toda essa questão. E agora, ultimamente, está sendo resolvido isso, como no GESP, né, onde as audiências de custódia serão realizadas num local só. Então isso facilita também. Além de liderar o FIC, o TJRS desde 2016 possui o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Entre as atribuições do GMF estão o monitoramento e fiscalização do sistema, planejamento e coordenação de mutirões carcerários, além da assistência a magistrados de execução criminal. Outra atribuição é ser o olhar do TJRS no GESP. O coordenador do GMF destacou que existem planos para tentar melhorar cada vez mais o sistema carcerário no Estado. E nós temos aí metas, nós temos mutirões carcerários que a gente está planejando, nós temos aí como projeto macro aqui da própria Corregedoria a expansão das APACs no interior do Estado. Nós temos aí o programa de Fazendo Justiça, nós queremos muito que o egresso ele tenha o egresso do sistema prisional ele tenha um efetivo acesso à educação, a trabalho, para que a gente auxilie ele, que a gente possa auxiliar que ele não volte a delinquir e realmente tenha uma vida longe dos presídios. Em Mato Grosso, o projeto Construindo Pontes da Justiça de Mirassol do Oeste tem ajudado na recuperação de vítimas e também de agressores de violência contra a mulher. Chutes, socos e empurrões. Até que uma mulher, que não vamos divulgar a identidade, vai ao chão. É o ex-companheiro que comete as agressões. Ele não aceitava o fim da relação. Ainda com dores e feridas no corpo e na alma, ela procurou a polícia para denunciar. Essa história aconteceu em Mirassol do Oeste, interior de Mato Grosso. A vítima relata que foram quase 7 meses de relacionamento abusivo. Era muito ciumento, sempre foi. Muito ciumento, possessivo. Já amparada, ela conta que participar de 2 encontros do Círculo de Paz do projeto Construindo Pontes foi a virada de chave na vida dela. Hoje eu tenho esperança, eu tenho garra, eu tenho um sonho, hoje voltei a sonhar. O projeto, desenvolvido na comarca de Mirassol do Oeste, é coordenado pela juíza Sabrina Rodrigues, da 3ª Vara Criminal. Cada vez que uma medida protetiva é concedida, tanto o autor quanto a vítima são intimados para participar desses círculos de construção de paz. Eles saem dentro da medida protetiva, já saem intimados para o primeiro círculo que vai acontecer. Os circuleiros, eles são capacitados, a gente tem reunião periódica de capacitação e trabalho de aprimoramento desse projeto. E dentro da temática do círculo é trabalhada especificamente violência doméstica. É uma abordagem específica com vítimas e uma abordagem específica com autores de fato. Durante 3 anos de funcionamento, mais de 600 pessoas foram inseridas no projeto. E neste período, são muitos os casos de sucesso. Ela demonstra como foi transformador para ela passar pelo projeto, como ela se sentia antes, acuada, presa no relacionamento, com medo, sem a consciência do que ela vivia. E a partir do projeto, ela conseguiu se descobrir. Nós temos relatos de autores de fato que após a participação nos círculos de paz, compreenderam a violência que causavam, principalmente a psicológica. A sociedade tem uma grande dificuldade em enxergar a violência psicológica. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.